Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo das derivadas. Na aula de hoje vamos começar a aprender regras de derivação. Estas regras nos permitem, em diversos casos, chegar à derivada de uma função por um caminho bem mais simples, bem mais rápido. Como o próprio texto diz aqui, para evitar um trabalho longo e rotineiro, que é sempre estar usando aquela fórmula dos limites, deduzimos várias regras que tornam mais simples e rápido o cálculo de derivadas. Essas regras saem da definição, pessoal. Essas regras foram deduzidas a partir do uso de limites. Existem, porém, situações, como você verá mais à frente, em que não se pode empregar as regras de derivação. O que o autor aqui está querendo deixar claro, o que eu estou querendo deixar claro para vocês, ao utilizar esse texto aqui, é que ao aprendermos as regras de derivação que facilitam sobremaneira a nossa vida, nós não podemos cair na tentação de desprezarmos o cálculo da derivada utilizando limites, isto é, através da fórmula, porque continuam existindo situações que só nos permitem calcular a derivada através da regra de derivação. Ok, pessoal? Então vamos lá. Primeira regra aqui, vou chamar aqui de regra 1. Ó. Regra 1 ou teorema 1. Aqui, ó, regra 1. Se f é a função constante, ou seja, se f de x é igual a c, em que c é um número real qualquer, f' de x é igual a zero, pessoal. Para todo x, ó, veja bem, se eu tenho aqui a função f de x igual a 5, f' de x será zero. Vou trabalhar aqui alguns exemplos. Se eu tiver f de x, vou usar outra letra aqui, né? Se eu tiver g de x igual a menos 7 terços. Veja que esta também é uma função constante, não tem variável aqui, é igual a um número real. Então, quem é g' de x? G' de x será zero. Toda vez que uma função for constante, sua derivada será zero, pessoal. Isso é comprovado, né, através da definição, beleza? Se eu tiver uma outra função aqui, j de x igual a raiz de 5, também é uma constante, aqui é um número real. Quem será j' de x? Será zero. Tá claro, pessoal? A derivada de qualquer constante é sempre zero. A derivada de uma constante é quando eu tenho apenas o número real, não está multiplicando uma variável. A derivada da constante é sempre zero. Beleza? Vamos para a regra 2, que vai resolver uma série de problemas. É uma regra geral, pessoal. Se n é um número inteiro positivo, ou seja, eu tenho aqui uma potência de expoente n, e eu tenho uma função f de x igual a x elevado a n, então f' de x é n que multiplica x elevado a n menos 1. Veja bem aqui qual é a sacada, pessoal. Eu tenho uma função polinomial do tipo x elevado a n. N é o expoente natural. A derivada, pessoal, a derivada de x ocorre o seguinte: esse n volta multiplicando, fica n vezes x, e você diminui 1 ao expoente, diminui 1 do expoente. Ou seja, o expoente volta multiplicando o termo algébrico e você diminui 1 do expoente, tá certo? Então, se eu tenho f de x igual a x, quem é a derivada dessa função, pessoal? Ó, se eu aplicar a regra f' de x, quem é o expoentezinho aqui que não está aparecendo? É 1, né, pessoal? Então, vai ficar uma vez, porque o 1 volta multiplicando, x elevado, e você diminui 1 no expoente. Isso dá igual a quê? Uma vez x elevado. 1 menos 1, 0. E nós sabemos por definição que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1. Então, x elevado a 0 vale 1. Portanto, f' de x é igual a 1.
Ó, x elevado a 0 vale 1, então vai ficar 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é 1. Veja bem, pessoal, se eu tiver a função ó, g de x igual a x, a derivada é quanto? De cara, 1. A derivada dessa funçãozinha do primeiro grau é o número que está multiplicando aqui atrás. Deixa eu deixar isso aqui mais claro com outros exemplos. Se tivermos assim, ó, pessoal, atenção, se ligue aqui. Se eu tiver uma função t de x igual a 5x, bota uma coisinha aqui na cabeça de vocês, quem vai ser t' de x. Quando eu tenho uma constante aqui, um número, que aqui não é uma constante, né? O x com expoente 1, um monômio do primeiro grau, melhor dizendo, a derivada será esse número que está multiplicando x. Então, a derivada será assim. Toda vez que eu tenho esse monômiozinho do primeiro grau, de expoente 1, sobra apenas o número que o está multiplicando. Fui claro? Deixa eu ver se vocês me entenderam. Se eu tiver uma função assim, pessoal, ó, f de x igual a menos 7x. Quem é f' de x? Direto, vamos aprender isso aqui direto. Quando eu tenho só o número multiplicando x e o expoente do x é 1, a derivada é menos 7. Fui claro? Então, dois casos que dá para a gente saber direto. Se eu tiver uma constante, ou seja, se eu tiver g de x igual a 8, g' de x será 0. A derivada da constante é sempre 0. E a derivada, se eu tiver m de x igual a 6x, a derivada do monômio do primeiro grau, quem é o m' de x? É o próprio 6. Por quê? Porque o expoente aqui eu diminuo 1, 1 menos 1, 0, x elevado a 0, 1, sobra apenas o 6. Fui claro, pessoal? Vamos trabalhar mais um exemplo. Nesse caso aqui, ó, recapitulando o que eu disse até agora, dois casos que vocês têm que saber direto. Se eu tiver f de x igual a 10, f' de x será 0. Qualquer que seja a constante, a derivada é 0. E qualquer que seja a função do primeiro grau monomial, só o monômio, ó, 4x, a derivada será quanto? 4, ok? Agora vamos para cá. Se eu tiver essa função aqui, f de x igual a 3x ao quadrado, quem será o f' de x ou dy de x? O f' de x, você vai fazer assim, ó. Esse expoente volta multiplicando, vai ficar duas vezes. Aí você repete aqui o 3x e diminui 1 ao expoente. 2 menos 1. Vai ficar igual a quanto? A 6x, porque 2 menos 1, 1. Tá certo? Ficou entendido, pessoal? Vamos fazer isso aqui, outros casos, para ficar bem claro. Se eu tiver assim, ó, g de x igual a 7x ao quadrado. Quem é g' de x? Agora eu já vou fazer mais direto. Esse 2 volta multiplicando, 2 vezes 7, 14. Repete o x e diminui 1 ao expoente. 2 menos 1, 1. Precisa botar 1? Claro que não. A derivada de uma função quadrática é uma função do primeiro grau. E se eu tivesse assim? M de x igual a menos 8x ao quadrado mais 2x mais 1. Pessoal, a derivada da soma é a soma das derivadas, assim como no limite. O limite da soma é a soma dos limites, a derivada da soma é a soma das derivadas. Eu vou derivando termo a termo aqui, aplicando a regrinha. Então, o meu m' de x é igual, ó, o 2 volta multiplicando, 2 vezes 8 dá 16, então menos 16. O x estava ao quadrado, 2 menos 1 é 1, ok? Aí você continua, vamos derivar o próximo termo. Quem é a derivada de kx? Quando eu tenho kx, fica só quem? Ó? Esse caso aqui, ó, 4x, 4. Se eu tiver f de x igual a kx, fique claro para todos que o f' de x será sempre o k, esse número que está multiplicando x. Então, a derivada de 2x sobra apenas 2. E a derivada de 1? É uma constante, pessoal. Qual é a derivada da constante? É 0. Então, a derivada de menos 8x ao quadrado mais 2x mais 1 é menos 16x mais 2. Ok? Beleza?
lá na aula anterior nós trabalhamos pela definição, nós pegamos um caso que tinha uma função do segundo grau e chegamos com uma função do primeiro grau. Ela era desse tipo aqui, não sei se era exatamente essa. F de x igual a x ao quadrado mais 5x, por exemplo, mais 6. E nós usamos a definição, não era exatamente essa, mas era bem semelhante, e chegamos à derivada, que seria aqui quem, pessoal? Rapidinho, ó, quem é a derivada aqui? O 2 volta multiplicando, fica 2x. Como eu diminuo 1, fica só 1. A derivada de kx é sempre o k, então de 5x é 5 e da constante é 0. Não fica rápido, pessoal? Fica bem rapidão, né? Pelas regras de derivação, eu queria anunciar aqui como uma observaçãozinha um teoremazinho aqui pra gente, ó, porque eu apliquei ele aqui, né? Então peço desculpas por ainda não tê-lo anunciado, vou anunciar agora. Vou chamar aqui de teorema. Teoremazinho aqui, ó. A derivada da soma, é igual à soma das derivadas. Eu posso derivar termo por termo, que dá no mesmo, a soma das derivadas, tá certo? A derivada da soma é igual à soma das derivadas. O que isso significa, professor? Digo-vos agora, pessoal. É isso que nós aplicamos aqui, ó. Eu tinha várias somas, eu tinha a derivada de uma soma de 3 parcelas, é igual à soma das derivadas, ou seja, eu derivo a primeira e somo com a derivada da segunda e somo com a derivada da terceira. Em outras palavras, a derivada da soma, nós podemos fazer a derivação direta, ok? Atenção! Vamos trabalhar mais um exemplo 3 aqui, para ver se ficou bem claro, pessoal. Dada a função f de x igual a 5x ao quadrado menos 8. Quem é f' de x? Já sabemos que a derivada de uma soma ou de uma subtração, o que vem a ser o mesmo, porque a subtração pode ser vista como uma soma com o oposto do número, é a soma das derivadas. Então, vamos aplicar a regra direta. O expoente volta multiplicando, 2 vezes 5, 10. O x que estava ao quadrado fica apenas x, e a derivada do 8, que é uma constante, é 0. Então, a derivada dessa função é 10x. Deixa eu tomar um outro exemplozinho aqui, pessoal. Se nós tivéssemos gx igual a menos 6x ao cubo, mais 4x ao quadrado, menos 2x, mais 5. Quem seria essa derivada? Vamos fazer juntos? G' de x seria, ó, o 3 aqui volta multiplicando, 3 vezes menos 6 dá menos 18. O x está ao cubo, cai para x ao quadrado, é só diminuir 1. 3 menos 1, 2. Quando os expoentes forem naturais, eu vou fazer a subtração direta, tá bom? Então, você continua aqui, ó, o 2 volta multiplicando, 2 vezes 4, 8. O x que estava elevado a 2 passa a ser elevado a 1, porque 2 menos 1, 1. Aqui eu repito esse menos, a derivada de 2x sobra apenas quem, pessoal? O 2. E a derivada da constante é 0. Então, G' de x é essa função. Quando eu estou diante de uma função polinomial, a derivada faz a função diminuir o grau em 1. Se ela é do terceiro grau, ela cai para o segundo grau. Se é do segundo grau, cai para o primeiro grau. Me entenderam, pessoal? Ficou claro? Espero que todos tenham entendido. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abração a todos e até a próxima.